Em 2018 foi lançado Homem-Aranha no Aranhaverso, um filme com uma animação única que misturou 3D com 2D, e precisou de 140 animadores para ser finalizado. Mas antes disso, além de obviamente as HQs do Cabeça de Teia, também tivemos um Aranhaverso na clássica animação dos anos 90, e anos mais tarde, em Ultimate Homem-Aranha de 2012, a primeira animação do Homem-Aranha produzida pela Disney, e que é bastante controversa. Tem muita gente que ama e muita gente que odeia. Na minha opinião, ela é boa, mas admito que podiam ter diminuído o humor. Só não exageraram mais que em Hulk e os agentes de Smash. Adaptaram o Aranhaverso na terceira temporada da série, intitulada de Rede de Guerreiros, e também na quarta e última temporada chamada de Versus o Sexteto Sinistro. Na terceira temporada, a história consiste em 4 partes, do episódio 12 ao 15, com o nome de O Reverso do Aranha. Irei comentar primeiro, obviamente, sobre esses episódios. Então deixa o like se curtirem o vídeo. Bom, bora lá. A primeira parte começa com o Homem-Aranha indo atrás do Duende Verde. Após encontrá-lo, descobre que o Duende quer usar o Electro como fonte de energia para um portal de viagem ao multiverso, especificamente ao universo em que existe uma versão alternativa do Homem-Aranha. O motivo do Duende até então é desconhecido. Então o Homem-Aranha vai atrás dele e os dois vão para um outro universo. O traço do desenho inclusive até muda, o que é bem da hora. Nessa realidade descobrimos que o Aranha desse universo desistiu de ser herói e que o ano é 2099. Pois é, Miguel O'Hara. Nesse universo, o Miguel é basicamente o substituto de um outro Homem-Aranha que, segundo palavras dele, foi uma lenda. O Homem-Aranha é só uma lenda do passado. Você falou uma lenda? Não tem a menor noção de quem você está fingindo ser. Depois dos dois aranhas lutarem, descobrimos que o Miguel é um Homem-Aranha mais sombrio que o Peter e que está para se aposentar, pois ele está cansado de lutar contra os vilões porque sempre surgem novos inimigos. E então o Duende tira uma amostra de DNA do Miguel e vai para uma outra realidade. Em seguida, o Peter conversa com o Miguel. Se desistir, a lenda termina. Tem um bom motivo para você ser uma lenda. Eu só tento fazer o meu melhor. E logo após isso, o Peter vai atrás do Duende. Chegando em uma outra realidade, vemos um universo semelhante ao do Peter, mas diferente ao mesmo tempo, pois é uma realidade que os personagens têm um gênero diferente. Então conhecemos Petra, a Mulher-Aranha, que após ver um noticiário da J. Joana fica meio chateada, pois igual J. Jameson, ela fala mal do Aranha. Então o Peter tenta motivar ela. Eu tenho provas de que a maioria dos crimes dessa cidade estão ligados à Mulher-Aranha. Eu acabo com os vilões da cidade e a J. Joana continua me massacrando. Você não pode deixar ela te afetar. E é muito da hora o modo que o Peter interage com os outros aranhas. E são momentos como esse que mostram que se não fosse o humor exagerado, talvez esse desenho seria menos odiado. E então o Norman se une a Norma para derrotar os aranhas. E diferente do Duende do Ultimate, a Duende não tem aparência tão monstruosa. Ela inclusive tem as abóboras do Duende clássico, o que é muito da hora, mas isso dura pouco tempo. Depois ela ganha uma aparência mais monstruosa com a ajuda do Duende, que inclusive consegue pegar o DNA da Mulher-Aranha. Depois de derrotarem a Duende Verde, o Peter vai novamente atrás do Duende que está indo para uma outra dimensão. Mas antes de comentar sobre o episódio, essa cena do Peter e da Petra antes do Peter ir atrás do Duende é bem massa. É muito bom saber que tem outro de mim por aí que me faz querer continuar lutando também. Eu sinto mesmo, na verdade. Essa primeira parte é muito boa. Eu só acho que infelizmente 20 minutos de episódio para 2 universos diferentes é muito pouco. Acabam explorando um pouco o mundo de cada aranha alternativo e dando meio que um spoiler, vai ser o padrão de cada episódio. Mas independente disso, foi um ótimo episódio. A segunda parte começa com o Peter narrando sobre o episódio passado e, estranhamente nessa cena, dá a entender que o Peter não visitou apenas 2 mundos. E esses outros mundos foram, eu diria que alguns estranhos, alguns errados, e alguns deles estranhos e errados. Eu não sei se foi eu ou se realmente ele visitou mais mundos, só que não apareceu em cena. De qualquer modo, o mundo que ele visita agora é o mundo do Homem-Aranha no ar, que pra quem não sabe, ele é um Peter Parker alternativo. É um mundo preto e branco e com uma pegada mais sombria. O Duende aparece tentando chamar a atenção do Noir, então o Noir e o Ultimate vão atrás dele. Apesar do Noir recusar ajuda em primeiro momento, os dois conseguem derrotar ele, entre muitas aspas. O Noir conversa com o Ultimate e revela que se afastou de todo mundo. Aposto que a Tia May desse mundo deve ser hilária. Faz anos que eu não a vejo. Às vezes, o único jeito de proteger alguém é deixando essa pessoa pra trás. Pouco depois, o Duende ataca o dirigível que Mary Jane estava, que nesse universo é uma jornalista famosa. Depois do Noir e do Ultimate salvarem todo mundo, o Noir e a Mary Jane conversam. Costumávamos ser amigos. Se alguma coisa acontece com você ou com alguém que eu amo... Se preocupa tanto com os outros. Tem que deixar alguém se preocupar com você. Então o Duende pega o DNA do Noir e o Ultimate segue ele. Novamente temos um traço diferente, dessa vez uma pegada meio Looney Tunes. Então conhecemos ou melhor dizendo, Presunto Aranha.
Pois é, por algum motivo aqui ele é chamado de Presunto Aranha. Então temos a clássica referência ao Peter abandonando o traje e deixando de ser um herói. E mesmo com a Toon Force, o Duende sai vitorioso. E o Presunto Aranha, que havia saído dos Vingadores e deixado de ser herói, volta a usar o traje. E por esse universo é só, pessoal. E assim termina a parte 2. Bom, também uma boa parte, um pouco repetitiva, mas ainda assim eu curti. Agora indo para a parte 3, o episódio começa com a Aranha indo para um novo universo e sendo preso, porque pensaram que ele era um bruxo e, pelo visto, o Jameson faz parte do Kano. Em pouco tempo, aparece o Cavaleiro Aranha e salva ele, que também é outro Peter Parker alternativo. Inclusive a fala do Ultimate é muito boa. E como é que eu sei que ele é o Homem-Aranha desse mundo? Porque as pessoas daqui não gostam dele. O Duende pega o DNA do Cavaleiro e abre outro portal. O Aranha não segue ele porque um Kraken robótico estava atacando a vila. Então os dois aranhas derrotam ele. Inclusive, o cavalo do Cavaleiro se chama Cavalo-Aranha. E assim, com a ajuda de Merlin, que é um Doutor Estranho alternativo, o Aranha consegue ir para outro universo. Peter agora vai para o universo do Miles Morales e descobre que o Peter do universo do Miles morreu. O Peter Parker... ele morreu. Eu tinha acabado de ganhar meus poderes. Talvez eu pudesse ter salvado ele. Se você tivesse pulado, talvez não estivesse aqui também. É interessante que ele faleceu de um modo semelhante ao do filme. Mesmo sendo outro multiverso, se o Miles do filme se encontrasse com esse Peter, seria provavelmente de um jeito bem semelhante. O Duende pega o DNA do Miles e vai embora. Então os dois aranhas derrotam o Ultimate Duende e o Peter segue o Duende Verde. Assim termina a terceira parte, que foi muito boa também. E é sempre massa ver o Peter e o Miles interagindo. Agora indo para a última parte, o episódio começa diferente dos 3 anteriores, com o Peter em seu próprio universo indo atrás do Duende. E assim descobrimos que o plano do Duende era usar o DNA dos aranhas para ficar mais forte e roubar os poderes deles. E com isso ele descobre a identidade do Homem-Aranha e se torna o Duende Aranha. Depois o Aranha, com a ajuda do Electro, abre um portal para trazer os aranhas alternativos para o universo dele. E assim é formado a Rede de Guerreiros. Então os aranhas derrotam o Duende com a ajuda do Electro e o Duende volta a ser o Norman Osborn. Depois disso, sem surpresas, o Electro traz os aranhas e tem um momento bem massa agora, com os aranhas motivando o Ultimate, que é o mesmo que ele fez no mundo deles. Então os aranhas derrotam o Electro, voltam para o mundo deles e vemos que o Norman voltou a ser do bem, mas também precisou usar cadeira de rodas. O episódio termina com o Peter e o Nick Fury conversando. Ao ver tantos aranhas diferentes, me lembrei de quem eu sou. Mundos diferentes, mas uma coisa em comum. O Homem-Aranha faz a diferença. Episódio excelente, com encerramento muito bom. Eu curti todas as 4 partes, apesar de terem momentos repetitivos. Agora veremos o Aranhaverso ocorrido na última temporada, que também foi separado em 4 partes, do episódio 16 ao 19, com o título de Retorno ao Reverso do Aranha. A primeira parte começa com Peter e o Miles jogando, que nesse momento da série está preso no universo do Peter, por conta de um artefato multiversal chamado de Sítio Perigoso ter sido destruído por eles. Inclusive agora ele é chamado de Garoto Aracnídeo, que é um nome horrível, então vou continuar chamando de Miles mesmo. Pouco depois, Punho de Ferro leva eles até a Madame Teia, que explica que após a destruição do Sítio Perigoso, resquícios do artefato se espalharam em universos diferentes, e essa junção dos universos pode acabar destruindo todos os mundos, a menos que os resquícios sejam coletados antes disso. Então Miles e o Peter vão atrás deles. O primeiro universo que eles vão é do Aranha de Sangue, Michael Bingham, um universo em que vários personagens viraram vampiros. Eles pegam um fragmento rapidamente, mas como tudo que vem fácil vai fácil, o Aranha de Sangue pega deles, porque ele quer usar a luz do fragmento para destruir todos os vampiros, incluindo as pessoas que viraram vampiros. Pouco depois, o Rei Lagarto, que é obviamente uma versão alternativa do Lagarto, rouba o fragmento dele, pois diferente do filme do Andrew Garfield, o Lagarto não quer transformar todo mundo em lagarto, e sim em vampiro. Então o Miles e o Peter conseguem criar uma cura. Pouco depois, Peter e o Aranha de Sangue conversam. Eu estava pronto para desistir, Homem-Aranha. Mas você provou que havia um outro jeito. Você não pode perder a fé nos seus amigos. Às vezes, são tudo o que você tem. Então o personagem que sabe que o Ultimate Homem-Aranha é o Peter Parker, pega o fragmento e diz ser de outra dimensão. Essa cena me lembrou o Agregor, inclusive. Esse personagem se chama de Lobo-Aranha. E após pegar o fragmento, vai embora para outra dimensão. Assim como Peter e Miles. Bom, essa primeira parte é sensacional, com uma história muito bem escrita e interessante, além de ter tido só um universo nesse episódio, o que é excelente. 2 universos acaba sendo muito corrido. A segunda parte começa com os dois indo para outro universo, um universo pirata, e não é o One Piece, mas sim o universo do Barba de Teia, que pensa que o Peter e o Miles estão atrás do tesouro dele. Então versões alternativas do Groot, Rocket, Howard e Cosmo pegam o tesouro entre aspas do Barba de Teia.
que tinha um fragmento do sítio perigoso nele. Entre aspas, pois eles faziam parte da mesma tripulação. Então os aranhas se rendem para conseguir entrar no barco. E depois de lutarem, se unem para derrotar um Kraken e fazem as pazes. E por incrível que pareça, conseguem pegar o fragmento. Por um momento pensei que o Lobo-Aranha ia pegar o fragmento dele de novo. Agora então seguem para outro universo. Pois é, 2 universos no mesmo episódio. A primeira parte me iludiu um pouco. O universo que eles vão é do Lança-Teia, Patrick O'Hara, que é um Homem-Aranha cowboy. E também aparece Ock Holiday, uma versão alternativa do Dr. Octopus, que é o xerife, e o subxerife chamado Cavaleiro Fantasma. O Cavaleiro Fantasma consegue derrotar o Peter e o Miles e os dois vão presos. O Lança-Teia liberta os dois e revela que o xerife antes do Ock era o seu tio Ben, e o Ock derrotou ele. Então Peter desafia o Ock para um duelo e rouba o fragmento que estava com ele. Descobrimos então que o Cavaleiro Fantasma era o tio Ben, que estava sendo controlado pelo Ock, usando o poder do fragmento. O Ock então vai preso e termina o episódio com eles indo para outro universo. Bom, esse episódio foi bem fraco, não achei o universo do Barba de Teia muito interessante, e quanto ao universo do Lança-Teia, achei ele da hora. Mas o Lança-Teia em si passa metade do episódio fugindo do Ock, o que é bem paia. De qualquer modo, veremos se a parte 3 será melhor. Ela começa com o Miles e o Peter indo para o universo do Aranha Noir, onde conhecemos versões alternativas dos Agentes Smash, aquela série questionável do Hulk, que pra quem não sabe se passa no mesmo universo do Ultimate Homem-Aranha. E também uma versão alternativa do Cabeça de Martelo, que fazem parte de 2 gangues diferentes e estão brigando. Então o Noir salva os aranhas e pelo visto ele continua sombrio. Esses caras e as gangues deles são um bando de bandidos que estão acabando com essa cidade. Se todos eles se matarem, estarão fazendo o nosso trabalho por nós. Mas depois ele decide ajudar, já que o Cabeça de Martelo tem um fragmento do sítio perigoso na arma dele e pode destruir o universo. Um membro da gangue do Cabeça de Martelo, que não é nada mais nada menos que Martilin, pega o fragmento depois o Miles destruir a arma e se torna o Senhor Negativo. O Hulk, que nesse universo chama Conserta Tudo, se junta aos aranhas. Pouco tempo depois, descobrimos que a Mary Jane desse universo faleceu. O que explica como isso aconteceu. O Cabeça de Martelo fez um prédio cair em cima dele, só que havia pessoas no prédio, e a Mary Jane tentou salvar todo mundo, e o Hulk estava segurando o prédio enquanto isso. Só que infelizmente o prédio caiu enquanto a Mary Jane ainda estava nele. Os aranhas e o Hulk enfim conseguem derrotar o Senhor Negativo, e todo mundo que ele transformou em pedra volta ao normal. E por algum motivo o mundo deixou de ser preto e branco também. O episódio termina com Peter juntando os fragmentos e abrindo um novo portal para outro universo. Essa terceira parte eu curti. Depois da última parte não tive muitas expectativas, mas foi um ótimo episódio. Ainda mostraram mais do universo no ar. Então agora vamos para a última parte. O episódio começa com os aranhas chegando em outro universo, dessa vez voltando para o universo do Miles, e aparece a Gwen fugindo da polícia. E ela demonstra conhecer o Peter e o Miles. O capitão que está atrás dela é o Capitão Stacy, o pai dela. Depois de escaparem da polícia, Gwen revela que era amiga do Peter desse universo que faleceu, e que descobriu sobre o Miles através de pesquisa. A tia May desse universo está ajudando a Gwen. É ótimo ver esse rosto de novo. Eles descobrem que o fragmento estava na delegacia de polícia, e o Lobo-Aranha aparece após eles reunirem os fragmentos. O Peter consegue pegar o último fragmento que estava com o Lobo, então o Lobo vai atrás dele e revela quem ele é. Ah, não! No meu mundo, o nome Peter Parker dá medo no coração de todos os que o ouvem. O Lobo pega o sítio perigoso e os aranhas vão atrás dele. A ideia inicial dele é roubar a energia vital dos aranhas para ficar mais forte, meio semelhante ao plano do Duende, mas também um pouco diferente, pois o plano principal do Lobo é destruir o Ultimate Homem-Aranha, pois nesse multiverso ele é o centro do Aranhaverso. Por algum motivo você é o centro de todos os aranhas. Assim que eu destruir você, eu vou me tornar o centro do universo. O Ultimate não consegue derrotar ele com o poder do roteiro, em um momento bem clichê, mas admito que eu curti a cena. O capitão então descobre que a Gwen é a filha dele, e o Miles e a mãe dele decidem ir para o universo do Ultimate. E assim termina o episódio. Bom, eu curti bastante essa versão do Aranhaverso. Teve seus pontos positivos e negativos, mas ainda assim foi espetacular. E é isso, pessoal, já sabem. Se curtiram, deixa o like e o vídeo termina aqui.